Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Discipuladora, esse espaço que nós temos aqui para conversar, crescer juntos, para estudar a Palavra de Deus. Eu quero te desafiar aí, a nossa aula vai começar daqui a pouquinho, mas ainda dá tempo de você encaminhar o link da aula para o seu grupo seu pequeno grupo, né? O seu grupo de relacionamento, quem sabe algum amigo, uma pessoa que precisa ouvir a respeito de Jesus. Encaminhe para ela, os familiares também. É um assunto importante, é um assunto extremamente necessário e atual. Nós estamos conversando um pouquinho sobre o sermão escatológico de Jesus e chegamos a um ponto culminante, um ponto importantíssimo de ser entendido olhando para esse mundo que está à nossa volta. Então, se conecte aí. Eu quero te lembrar que nós não teremos hoje aquela parte de interação ao vivo aqui, mas todas as dúvidas que forem colocadas no chat, elas serão salvas e respondidas num vídeo posterior, que vai ser disponibilizado ao longo da semana. Então não fique com dúvida. Se alguma coisa não compreendeu direito, quer fazer um comentário, alguma coisa assim, participe conosco. Esteja conosco, a sua participação é fundamental. Deus o abençoe, desejo para você uma boa aula e nós conversamos na sequência. Olá, estamos aqui novamente para mais uma aula, essa aula em especial, onde nós intitulamos O Mundo em Convulsão. Essa aula nós vamos tratar sobre o abominável da desolação, a grande tribulação, temas importantes ali. Sabemos do princípio das dores, né? Sabemos das dores, a grande tribulação é as dores. Agora chegou realmente o momento de sentir dor. Antes, alguns indícios de que a dor viria. Agora a dor chegou. A grande tribulação chegou. E nós vamos falar sobre isso, não é, professor Leandro? É isso. Bom, na verdade, dando sequência ali à aula passada, né? Na aula passada nós estamos analisando o sermão escatológico de Jesus, baseado em Mateus 24, então eu já te convido aí a manter a tua Bíblia aberta. Nós já conversamos da destruição do templo, falamos um pouquinho sobre o contexto. Na aula passada, de fato, nós conversamos sobre os sinais ali, o que a Bíblia mesmo vai utilizar como princípio das dores, e a gente viu que esse princípio das dores é uma ilustração a respeito de uma mulher dando à luz. Então ela começa com algumas contrações, as contrações vão se intensificando e chega a um momento culminante, aquele momento que o neném vai nascer. É esse momento que a gente vai conversar hoje, né, pastor? Aquele auge do sofrimento da mãe no trabalho de parto, né? Ali chegamos de fato na grande tribulação. Verdade. Dando sequência, então, é importante você não perder o foco, querido, porque nós vamos aqui entrar num assunto que é bastante polêmico, né, pastor? Você tem várias visões a respeito disso e o nosso enfoque é procurar os valores, procurar o sentido, procurar aquilo que o Espírito Santo tem para nos ensinar nesses textos. Não é matar curiosidade, não é criar gráfico, a nossa ideia aqui é buscar alguns valores que vão fazer diferença na nossa vida cristã, né, pastor? Isso. Quando nós aprendemos, quando nós entendemos, quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós compreendemos os ensinamentos, isso vai facilitar, vai ajudar para que a gente viva e tenha paz e mantenha alegria no nosso coração, mesmo que o anticristo surja, apareça e um tempo de sofrimento muito intenso aconteça. Eu quero voltar um pouco lá na destruição de Jerusalém, porque a gente consegue pegar aquela história, porque aquela história é cheia de revelações. Quando você vai e vê Jesus ali falando com os discípulos, e ele está falando, olha, está vendo isso aí?
os discípulos estão admirando o templo, e ele está falando, olha, está vendo essas pedras magníficas que chamam tanta atenção pelo tamanho, pela arquitetura, pela forma como complexa como foi construído aquele templo, que envolveu tanto recurso humano, recurso financeiro, tudo isso vai ser destruído, não vai restar nada. Então a gente vê que a profecia de Jesus se cumpre no ano 70, mas ali, antes de acontecer o fatídico dia onde de fato eles tocam fogo naquele templo e aquele templo é destruído e eles removem todas as pedras. O professor Leandro já ensinou isso na aula passada sobre o ouro que entrava ali entre as pedras. É importante saber que naquele tempo houve ali aproximadamente 3 a 4 anos onde houve um cerco, onde eles ficaram cercados e eles sofreram tudo que você pode imaginar. Eles tentavam, o Império Romano, os soldados romanos estavam ali para, vou usar uma palavra assim, atazanar a vida do povo judeu ali. Tanto que milhões de judeus morreram durante esse período e durante a destruição. Aquele tempo, aquele período do cerco em que era insustentável viver, a opressão diária de um exército sobre ele, representa a grande tribulação. Aquele tempo. Por isso que a gente trabalha com a ideia do antítipo. A gente olha lá na Escritura, no passado, a gente vê a destruição, por exemplo, de Jerusalém, e a gente sabe que esse mundo vai ser destruído. Assim como Jerusalém foi destruído, assim como o fogo consumiu Jerusalém, a terra também será consumida. Então é importante entender isso. E eu queria chamar a sua atenção para você observar aqueles 3 a 4 anos de intenso sofrimento, luta, humilhação, perseguição, porque a grande tribulação é um tempo onde a perseguição ela alcança patamares que nós ainda não provamos, sempre provamos perseguição, mas vamos provar na grande tribulação uma perseguição jamais vivida e conhecida antes. Sim. É interessante, né, como está tudo interligado no discurso de Jesus ali, né, de Mateus 24. Nós falamos até em algumas aulas anteriores como, às vezes, Jesus está falando de uma coisa, às vezes ele está falando de 2 coisas ao mesmo tempo, às vezes ele fala de uma intercalando com outra, isso tudo está muito junto ali. Então, destruição do templo, princípios das dores, grande tribulação e o retorno faz parte de uma mesma coisa. É por isso que a gente pode falar que isso tudo pode acontecer a qualquer momento. Esse aparecimento, esse fim para o qual Cristo está levando o mundo, né, pastor? E muitos dos judeus que morreram naquele tempo ali, no ano 70, né, sobre aquele general Tito, que depois virou imperador, muitos dos que morreram porque eles não estavam atentos à palavra. Sim. Muitos na grande tribulação vão entrar em desespero porque eles não estarão atentos à palavra de Deus. Aqueles que ouviram a palavra de Jesus, quando essas coisas começarem a acontecer, fujam para os montes. E muitos fugiram. Sim. Eles entenderam, falaram, cara, é isso, ele falou sobre isso. É esse momento que Jesus falou, vamos fugir. E eles vão para uma região, uma montanha, e lá tinha uma cidade chamada Pela. E nessa cidade, eles inclusive plantaram uma igreja forte naquela cidade. Pessoas que sobreviveram, pessoas que fugiram, que ouviram e entenderam a palavra de Jesus como verdade e falou, vamos fazer do jeito que Jesus falou. Legal. Vai haver essa necessidade também na grande tribulação. A importância da vigilância, né? Discernindo o que está acontecendo no mundo com os óculos dados pelo Evangelho. O conhecimento da verdade. Verdade. Quando a gente fala sobre esse assunto, né, sobre grande tribulação, talvez o que venha mais à mente das pessoas é um filme que ela viu, é algo que ela ouviu falar, é um livro que leu, seja o Deixados para Trás, seja o Apocalipse, você tem várias opções e é engraçado como forma o imaginário das pessoas esse tipo de literatura. E às vezes a gente nem sabe o que a Bíblia de fato fala sobre isso, né? Mas a gente já tem toda a nossa ideia formada. O nosso convite aqui é exatamente o oposto, é para que nós olhemos para o que a Escritura está falando. O que Jesus diz sobre o abominável da desolação, fazendo referência ao anticristo, nesse trecho da Escritura. Vamos lembrar aqui que o nosso ponto principal é a palavra de Deus.
Qualquer outra teoria, qualquer outra ideia que não provenha da palavra de Deus, ele não é autorizativa, ele não tem autoridade sobre as nossas crenças. A autoridade vem da palavra de Deus. É por isso que Paulo vai dizer, lá em 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, um texto que é conhecidíssimo, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Tudo que a gente precisa saber a respeito da grande tribulação, a Bíblia nos conta, né, pastor? Para você ler sobre esse assunto, por exemplo, para você entender esse assunto, você precisa ler o livro de Daniel, em especial o capítulo 12, você precisa ler Marcos 13, você precisa ler o sermão, né, de escatológico de Jesus, registrado ali Marcos 13, Mateus 24 e 25, Lucas capítulo 21, e também o livro de Apocalipse vai trazer referências ao abominável, né, da desolação. Aliás, o que é? Que figura é essa? Quem é o abominável? Obscuro, né? Um personagem obscuro. Esse é o assunto que a gente vai trabalhar um pouquinho melhor durante essa aula, né? Antes da gente entrar, pastor, nesse assunto especificamente ali sobre a grande tribulação, como as correntes escatológicas, você muito provavelmente já ouviu alguém falando a respeito desse período, e aí puxa, por exemplo, as 70 semanas de Daniel, descrita lá em Daniel capítulo 7, tenta encaixar, faz o cálculo aqui, 42 meses, 7 anos de grande tribulação, 3 anos e meio de um jeito, 3 anos e meio de outro. Você tem várias pessoas utilizando números para poder explicar esse período. Então, antes da gente propriamente ir para o texto sagrado falando sobre grande tribulação, é importante que a gente faça uma reflexão a respeito do valor que os números têm quando a gente estuda escatologia, né, pastor? Numerologia. Não é por aí, né? Não é que os números possuam um poder mágico, Cabala. né? Não, mas existe sim uma referência forte, em especial na cultura dos hebreus, o povo judeu, então eles tem números importantes para nós observarmos. Todas as vezes que alguns números aparecem, é importante observar. É muito importante observar, por exemplo, se você lê, quando você está lendo, eu creio, estudando o livro de Apocalipse na sua leitura anual, você vai encontrar o número 7 sendo usado em demasia. O número 7 é 7 candelabros, 7 estrelas, 7 anjos, 7 igrejas, é muito 7, né? Tem bastante 7 lá. Mas você vai ter números também, como o próprio número 3, é um número muito chave, o número 12, e os múltiplos também, né? São números importantes. Sim. Professor Leandro. É interessante, eu ouvi uma vez uma expressão e eu acho que encaixa bem naquilo que os números têm quando a gente estuda escatologia, que é Deus, por que eles existem? Por que o número 7, afinal de contas, sempre é identificado como o número da plenitude, da perfeição, de algo completo? Por que o número 6 é identificado como algo do homem, né? O homem foi criado no 6º dia. Você tem ali uns episódios em que os homens tinham que, no Antigo Testamento, enquanto faziam o trajeto, eles tinham que encaminhar durante 6 passos, parar. Isso tudo tinha uma representação com relação à humanidade, à limitação. Como o pastor falou, o número 12 tem um significado de uma ação divina no mundo. Por que existe, afinal de contas, esses números? Por que eles têm esse significado? É que, na verdade, Deus estabeleceu um padrão para as coisas criadas por Ele. Então é por isso que quando eu estou estudando o livro de Apocalipse e eu me deparo ali com as 7 igrejas, eu sei que aquelas 7 igrejas elas têm um propósito. Existiam muitas outras igrejas para as quais João poderia ter escrito naquela região da Ásia Menor. Mas ele escolhe as 7, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, com um propósito de mostrar completude. A mensagem era para toda a igreja, em todo o tempo, para todos os indivíduos. Então essas noções são importantíssimas quando a gente estuda essas literaturas do futuro, com relação ao futuro, essas profecias para o futuro. Não é que a gente vai ficar caçando o número, mas é entender que sempre que um número aparece, especialmente em Apocalipse, em outros trechos também, ele traz um significado em si. Eu não devo procurar fazer a minha escatologia, a minha teologia, o meu estudo das últimas coisas,
com a calculadora na mão. Não é esse o sentido, mas é perceber os símbolos, os valores, as lições que estão por trás desses números. E muitos homens cometeram erro justamente isso, fazendo cálculos para tentar definir a volta de Jesus, né? Então alguns marcaram isso, sim, baseado em cálculos, e isso é um erro, não se deve fazer isso, não é assim. A mesma coisa que se você fizer 7 orações, não vai valer mais do que 8 isso. ou 6. E 7 dias na igreja consecutivos, você pode aprender muito, crescer muito, mas o número 7 não vai blindar e desencadear uma bênção na sua vida, porque você fez 7 vezes. Temos que cuidar muito com a maneira como lidamos com isso, com a campanha, a motivação que eu tenho no meu coração em buscar a presença de Deus, estar na presença de Deus. Isso. Um exemplo bem claro ali por exemplo, o pastor citou numa aula passada, os 144 mil, né, selados ali. Que é múltiplo, né? Pois é. E tem uma discussão ali do que ele está falando, se ele está falando especificamente sobre Israel, ou se está falando sobre o novo Israel, que é a igreja, que é o que parece que o texto indica, porque tem alguns argumentos ali, por exemplo, a descrição das tribos, ela não é exata, a forma com que ele é colocado, parece que Jesus está, a visão, né, está sendo tratada a respeito desse período que envolve a igreja como um todo. Mas o importante é o número, os 144 mil. Por que é 144 mil? Você pega o 12 manifestado ali que tem a ver com as tribos, nas tribos, as 12 tribos. Os 12, a manifestação do Novo Testamento, através dos 12 apóstolos, e você multiplica por 1000, que é um número de algo completo. É todo. Você tem toda a ação de Deus no mundo. Percebe como os números, eles trazem lições para a gente? Quando eu falo a respeito disso, quando eu percebo isso e eu vou lendo o texto sagrado, eu vou entendendo qual é o valor para a minha vida. Então, só para fechar, os 144 mil, então é essa ação divina, envolvendo tanto o Antigo, o Novo Testamento, levado a todo o mundo. Representa a igreja de todos os lugares, a igreja local em todos os lugares e a igreja de todos os tempos. Sim, verdade. Gálatas fala sobre isso, né? O Paulo lá em Gálatas, ele usando essa expressão do Israel espiritual, ele vai colocar, olha, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. E aí ele conclui, e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, envolve toda a igreja em si, né? Nós somos o novo Israel, graças a Deus, por isso estamos envolvidos também nessa questão. Mas vamos entrar então, de fato, pastor, na grande tribulação. Nessa descrição terrível. Antes de entrar na grande tribulação, precisamos falar de tribulações. Jesus falou, no mundo terei aflições, tribulações, dificuldades, problemas, desafios. Durante toda a história do cristianismo, o cristianismo passou por perseguição, que é uma tribulação, passou por sofrimento, temos um número incontável de mártires na nossa história. Você, na sua vida, na sua jornada, na sua caminhada, passa por tribulação. E nós vamos continuar convivendo com tribulações, mas vai chegar o tempo da grande tribulação, a última etapa de sofrimento, mais uma etapa intensa. Verdade. Como o pastor falou na aula passada, né, nós conversamos sobre a apostasia como um sinal, né, desse período do princípio das dores. Agora ela vai ser agravada. Então agora tudo aquilo que a gente conversou na aula passada, ela foi se intensificando e vai ter o agravamento final. Vai ser o ápice tanto da apostasia, dessa revolta contra Deus, quanto da perseguição. Então, a descrição que a Bíblia faz a respeito desse período é de um período intensamente difícil, é um período complicado. É um evento que, por exemplo, em Mateus 24, lá no verso 21, vai ser descrito como, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então, qualquer outro desastre, qualquer outra circunstância na história, qualquer guerra, qualquer sofrimento, não se compara àquilo que Jesus está falando aqui para a gente. Não teve nada igual. No verso 29 ele coloca dizendo, olha,
para vocês perceberem que esse é um último sinal ali do meu retorno, imediatamente após a tribulação daqueles dias, e aí ele começa, o sol se escurecerá, e ele vai descrever todos os eventos no momento em que Cristo aparece, né, pastor? Até a expressão utilizada, grande tribulação, ela dá a ideia ali de uma prensa em cima das pessoas, um símbolo de como esse período vai ser um período difícil, né, pastor? A palavra diz, se esses dias não fossem abreviados, nem os salvos, os justos, conseguiriam sobreviver, conseguiriam chegar até o fim. Esses dias foram abreviados, a Bíblia diz, por causa dos eleitos, foram abreviados em função dos justos, da igreja presente aqui na grande tribulação. Então a gente sabe que haverá a abreviação desses dias. E a Bíblia fala de 3 anos e meio de sofrimento, de luta, né? 3 anos e meio é o quê? A metade do quê? De 7. A metade de 7. Olha aí o número entrando de novo. Né? Então é uma metade. Sim. E tem essa metade, mas tem outra metade. Então é importante a gente entender e observar. Com certeza o pior período de sofrimento que a humanidade vai provar, e ele também é desencadeado por uma outra figura dos finais do tempo, que tem a ver com o que nós conhecemos como anticristo. Isso. O anticristo é o abominável da desolação, né? Abominável da desolação. O verso 15, Jesus vai trazer isso, né? Ele coloca ali, ó: quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Quem lê, entenda. E aí, quando eu estou lendo esse texto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para o que falou Daniel. Como a gente está estudando, por mais que a gente está focado aqui na perspectiva de Jesus do futuro, então a gente está falando sobre o sermão escatológico de Jesus, nesse tema, Jesus vai fazer conexões. Ele vai fazer conexão com Daniel, ele vai fazer conexão com Apocalipse, vai fazer conexão com 2 Tessalonicenses, e é por isso que a gente também vai caminhar por esse trecho. Quando você olha para Daniel, você tem 3 referências a respeito dessa abominação desoladora, ou abominável da desolação, dependendo da tua versão. Você tem o verso 27 do capítulo 9, você tem o capítulo 11, verso 31 de Daniel, e você tem no capítulo 12, verso 11, Daniel fazendo referência a essa manifestação que apareceria. E em Daniel, ele fala a respeito de uma manifestação que iria cessar a adoração a Deus, cessaria os sacrifícios, colocaria uma perseguição muito grande sobre o povo de Deus. Então, o sinal da perseguição é muito forte, ia fazer uma guerra intensa contra o Filho de Deus, os filhos de Deus, né, contra o povo de Deus. E aí você tem diversos cumprimentos, né, pastor? Aqui é importante a gente lembrar que quando a gente fala a respeito de literaturas proféticas, elas podem ter cumprimentos parciais e cumprimentos plenos. Quando a gente fala sobre o anticristo, talvez esse seja o melhor exemplo para a gente falar sobre isso, né? Como um mesmo texto, uma mesma profecia, ela indica algumas coisas que vão tendo cumprimento ao longo da história, né, pastor? Quando a gente pensa na figura do anticristo, a gente tende a remeter ao anticristo, um fato que vai acontecer no futuro. Pode ser breve, pode ser que demore um pouco mais, mas nós cremos, sim, nessa figura, nesse líder, em alguém que vai trazer e vai liderar esse transtorno no nosso planeta e gerar tanto sofrimento. Mas existe alguma coisa também que nós chamamos de espírito do anticristo. E esse espírito do anticristo, ele já acompanha a humanidade em vários pontos. Algumas pessoas falam, será que Hitler não foi o anticristo? Sabemos já que não era o anticristo, mas não temos dúvida que o espírito do anticristo coordenou, né, essa mente destruidora, essa mente que persegue um povo, em especial o povo judeu, que promove o holocausto. Isso acontece, acho que isso já vem acontecendo ao longo da história, né? Tanto na destruição de Jerusalém, milhões de judeus também foram mortos lá. Sim. Tem um outro evento, né, de Epifânio. Como é que foi Isso.
esse evento específico? É interessante assim, porque a profecia de Daniel, ela é datada ali de mais ou menos 500 antes de Cristo. E quando um pouco antes, ali naquele período interbíblico, período que é chamado intertestamentário, né, entre o Antigo e o Novo Testamento, aconteceu muita coisa, né? São 400 anos ali de história. A Bíblia não relata por um propósito dela, ela entendeu que não era interessante, não havia nada para se revelar naquele momento, mas a história é muito enriquecedora, né? Porque num determinado momento, Antíoco Epifânio, que era um rei seleucida, né, um rei que exercia um grande poder, ele dominou a região de Israel, toda a região da Judéia ali, e ele tinha um norte na vida, um propósito na vida, que era acabar de fato com a cultura, com o pensamento, com a religião dos judeus. Então ele vai impingir uma grande perseguição aos judeus, perseguição física, uma guerra, ele vai querer profanar o templo de Deus e vai profanar o templo de Israel ali. A história relata pra gente que ele chega ao ponto de entrar no templo lá de Israel. A gente já conversou sobre como o templo era algo central na religião dos judeus. Ele vai colocar uma estátua de Zeus ali no templo, profanando ele. E mais ainda, mais agravante, ele vai pegar um porco. A gente sabe que o porco é um animal impuro dentro do judaísmo, né? Não pode ser consumido de forma alguma. Ele vai pegar um porco e sacrificar. Quando as pessoas estavam vivenciando isso, os judeus, nessa época ali, 167, 170 a.C., eu imagino que eles identificaram, chegou o anticristo, chegou aquela abominação desoladora de que Daniel falou, porque se cumpria de fato tudo aquilo que Daniel havia dito. O que Jesus faz no capítulo 24 de Mateus é mostrar que aquela profecia, por mais que já tenha de fato um cumprimento ali em Antíoco Epifânio, ela não é completa. Há algo ainda mais para frente que vai se realizar. E ele faz duas conexões. A primeira delas está lá em Lucas 21:20, quando ele coloca, né, quando vocês virem Jerusalém rodeada por exército, vocês saberão que a sua devastação se aproxima. Então, parece que Lucas está indicando aqui que o momento do cumprimento da profecia seria, de fato, a destruição de Jerusalém, como o pastor acabou de relatar. E, de fato, quando a gente olha, ela tem um significado de cumprimento dessa profecia também. Várias coisas que estão na profecia foram cumpridas ali no ano 70 novamente. Mas Jesus vai dar uma perspectiva ainda diferente para essa profecia. Ele vai falar, olha, tem coisas aqui que vão acontecer ainda no futuro. Então você tem uma mesma profecia tratando ali de um cumprimento parcial em Antíoco Epifânio, lá em 167, um cumprimento parcial na destruição de Jerusalém, o juízo de Deus sobre aquele povo no ano 70 depois de Cristo, e você tem um cumprimento futuro. É por isso que a gente pode dizer, porque a Bíblia mesmo coloca isso pra gente, né? Você pode pensar em períodos terríveis da história, você tem o Hitler, como o pastor citou, você tem outros períodos de grande matança, de grande perseguição, períodos difíceis para a igreja. Os primeiros 400 anos da igreja são de intensa perseguição. Você tem imperadores que Domiciano, por exemplo, Nero, na época ali de 64 a.C., inclusive vai ser um martírio de vários apóstolos, Paulo, Pedro, que colocaram muita perseguição diante da igreja, um sofrimento muito grande em todo o mundo. Mas há algo ainda por vir, porque ele coloca, olha, tudo isso que a gente está vendo aqui, há algo que precisa acontecer. E sobre essa perspectiva futura do cumprimento da profecia, do aparecimento do abominável da desolação, nós temos outros textos que vão reforçar, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo vai falar sobre esse abominável da desolação que viria. Apocalipse 13 vai falar sobre a besta. A gente vai conversar um pouquinho sobre o relato que Apocalipse faz desse personagem, como é que a gente pode entender de fato, mas você tem vários textos do Novo Testamento mostrando que essa profecia ela ainda aguarda um cumprimento cabal, um cumprimento futuro, né, pastor? Com certeza. Então é muito importante olhar para a história e saber que nós vamos, a igreja presente na grande tribulação, ela vai conseguir identificar, ela vai entender, assim como nós olhamos para as histórias do passado, aonde pontualmente foi gerado um sofrimento local, pontual, parecido com aquilo que vai acontecer de forma global na grande tribulação. A grande tribulação não é um sofrimento em Jerusalém. A grande tribulação não é um sofrimento que aconteceu numa guerra na Europa. A grande tribulação realmente é alguma coisa que vai tomar
conta de todo o planeta. Todas as pessoas vão estar ali sobre um jugo e sobre uma liderança. Todos os grandes feitos em que envolve destruição e sofrimento no passado, tinham personagens, tinham líderes que estavam por trás, que a gente volta lá em Jerusalém, ou vai ali no período Macabeus, você vai encontrar pessoas, líderes, homens, estadistas, imperadores que estavam por trás de um grande sofrimento. Vamos pegar, por exemplo, a figura de Nero, o que ele faz com os cristãos, a maneira como ele potencializa o sofrimento dos cristãos. Nero vem com novas técnicas, ele vem com uma maldade que ele consegue ir além daquele que os imperadores anteriores conseguiram chegar. Ele potencializa o sofrimento, ele potencializa a humilhação, ele aponta para isso, ele aponta para esse personagem, essa besta, esse anticristo, esse abominável, né, que a Bíblia fala. Então, na verdade, essa perspectiva que a Bíblia dá, né, do anticristo, essa expressão que é utilizada por João, especialmente lá na sua primeira carta, né, ele vai usar bastante essa expressão anticristo, ela dá uma ideia tanto de alguém que vai contra Deus, se opõe a Deus, por isso o anticristo, mas também é uma ideia de alguém que se coloca no lugar de Deus. Isso é muito interessante, né, pastor? Porque você percebe na ação do anticristo uma tentativa de imitar Deus, imitar as coisas de Deus, imitar a percepção que as pessoas têm a respeito de Deus. Você vê, por exemplo, a descrição de Apocalipse 13, uma certa trindade em ação ali, né? Você tem o dragão, que é descrito em Apocalipse 12, começa a sua descrição, e ele vai ser quem vai dar poder às duas bestas que vão aparecer. Você tem a besta que subiu do mar, que é compreendida como a figura do anticristo, né? É entendida como o anticristo, e você tem a figura da besta que subiu da terra, que o próprio Apocalipse vai falar, vai chamá-lo de falso profeta. A gente vai conversar daqui a pouquinho sobre cada um desses elementos, mas só para a gente perceber como a ação do diabo é uma ação de tentar copiar as coisas de Deus, tentar imitá-lo. Né? E quem está orquestrando tudo isso aqui é o próprio Satanás. Quem está no comando disso tudo é o próprio Satanás, e existe a dominação de instituições, existe a dominação de lideranças macros. Então o inimigo, o reino das trevas, ele domina, né? Vamos chamar isso de possessão de estrutura, por exemplo, onde ele pega um ministério, ele pega um país, ele pega líderes mundiais e ele domina, e nós já temos experimentado isso, aonde tudo que se levanta e tudo que se propõe, a filosofia, o estilo de vida que é proposto é contrário àquela que o reino de Deus apresenta. A grande perseguição, o grande cerco, o grande alvo é o reino de Deus na terra, é a igreja do Senhor na terra, são os salvos, são os justos, é aquele que prega a boa mensagem, a mensagem do evangelho, que é alvo da perseguição. Então tudo que tem a ver com o reino de Deus recebe automaticamente uma perseguição. E não pense em algo não estruturado, pense em algo muito planejado e muito organizado da parte do reino das trevas para disseminar a obra de Deus na terra. Mas a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Por maior que seja, por mais organizado que seja, nós temos a esperança em Cristo e sabemos que a vitória é estabelecida. A grande tribulação tem um prazo para começar, já está profetizado e revelado, e também tem um prazo para terminar. Isso aí. 3 elementos, então, aparecem ali quando a gente está olhando para Apocalipse 13, né, pastor? E que são importantes para a nossa compreensão sobre esse personagem que é o anticristo. Apocalipse 13 vai falar sobre o seu nome, sobre a sua marca e sobre o seu número. A gente vai conversar sobre esses 3 pontos agora aqui, tentando entender exatamente qual era a ideia de João ao falar isso em Apocalipse 13. Primeiro, uma observação que é importante é a descrição que ele faz como uma besta, né? É um símbolo de um animal feroz. Algumas traduções vão utilizar a expressão monstro, sabe? Para evidenciar como a ação desse anticristo, desse personagem e do sistema que ele cria é uma ação devoradora, é uma ação de combate.
Você tem nesse período de grande tribulação, então, duas perspectivas que são importantes. Você tem uma ação de juízo divino contra a desobediência. Isso vai estar bem claro ali na forma com que João vai descrever os selos, as taças, as trombetas. E você tem uma ação de oposição, o anticristo combatendo contra a igreja. Você tem essas duas situações. Sobre o nome do anticristo, então, a expressão besta ali utilizada em Apocalipse 13, nos outros textos em que fala sobre esse personagem, eles vão dar uma ênfase diferente, né, pastor? Quando você está lendo, por exemplo, Daniel, lá nos textos que a gente já fez referência, você vai perceber que Daniel identifica mais com relação aos reinos. Ele vai falar sobre 4 reinos, ele fala sobre São 4 impérios, animais, né? Representando claramente os 4 impérios, né? O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. Tanto aquela visão que Daniel tem da estátua com várias partes, representa também essa ação desses impérios combatendo o povo de Deus. Quando você vai para Jesus, você percebe que Jesus faz tanto a conexão ali com a destruição de Jerusalém, portanto identificando aquele período como o aparecimento também de um anticristo, e ele vai dar uma conotação de futuro, algo que ainda aconteceria como a gente está conversando. João ele vai falar sobre essas duas questões, como o pastor falou. Ele vai falar de algo impessoal, um espírito do anticristo que já atua no mundo e também enfatizando que apesar desse espírito do anticristo já estar no mundo, há um personagem que se levanta no final da história. Jesus ele vai deixar muito claro que o reino dele não é desse mundo. O reino dele sobrepõe a tudo aquilo que a gente consegue entender, compreender ao longo da história, conhecer. Mas Satanás, inclusive, quando está no deserto, quando vai até Jesus no deserto, tentar Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, para aquele tempo, aquela quarentena dele, de preparo para aquilo que ia acontecer em Jerusalém. O diabo oferece os reinos, o diabo oferece poder para Jesus ali. Interessante como ele subestima, né? A intenção, o coração e o poder também de Jesus, e ele vai conhecer e provar mais uma vez esse poder de Jesus quando ele recebe uma palavra de ordem e Satanás tem que deixar a presença dele ali no deserto. Isso é bem interessante, né? Essa oferta que Satanás faz para Jesus lá na tentação de Mateus 4, o anticristo vai aceitar, né? Ele vai aceitar isso, os reinos do mundo, o poder que o mundo oferece e vai tentar se opor a Deus através desse poder, né, pastor? É exatamente o contrário de Jesus. Pois é. O anticristo é o oposto em tudo. Pois é. E não se assemelha, claro, em nada, muito menos em poder. Legal. Por mais poder que vai ter. Sim. Sobre ainda o nome do anticristo, a gente pode entender lá em Paulo já, na descrição que ele faz em Tessalonicenses, algumas lições, inclusive da forma com que o anticristo atua, né, pastor? Paulo vai chamar de o homem da iniquidade, Paulo vai chamar de o homem do pecado, Paulo vai chamar de o iníquo. Então, pela descrição que Paulo faz desse personagem, nós entendemos a forma com que ele age. E a principal característica que Paulo vai enfatizar é ele é muito capaz de enganar. A persuasão enganadora é a grande característica do anticristo, né? Como ele consegue, através de um discurso bonito, através de palavras que são bem ditas ali, bem colocadas, um discurso aparentemente muito belo, uma demonstração de poder, inclusive, em vários momentos, Apocalipse vai falar sobre isso, que o anticristo vem com poder. Ele cita até o relato de que o anticristo ele passa por uma situação de uma enfermidade quase letal e ele consegue se restaurar, quase que copiando a ressurreição de Jesus. Lembra que a gente falou que ele tenta imitar tudo a Cristo. Então, essa descrição que Paulo vai dar para a gente, mostra para a gente essa questão. Ele vai se manifestar de forma enganosa e com poder. Isso deve mexer um pouco com a gente, né, pastor? Porque nós vivemos numa sociedade hoje que busca milagres, né? Qualquer coisa que pareça algo sobrenatural é algo que as pessoas são chamadas para aquilo. Se acontece, eu brinco sempre, né? Se acontece um milagre numa determinada igreja num dia, no outro final de semana não cabe mais gente.
naquela igreja, porque vai estar abarrotado, todo mundo curioso, querendo ver. Vai passando os dias e as pessoas vão perdendo interesse, porque a sede que as pessoas têm hoje é por transcendental, algo milagroso. O anticristo vai aproveitar isso, né, pastor? Lutero chama Satanás de um macaco de Deus, um imitador, aquele que está ali sempre tentando reproduzir a história de Cristo, os feitos de Cristo, né? Claro que com a distorção devida, e é importante. Esse tempo aqui, essa figura com os nomes aqui apresentados, né? Todos esses nomes, importante entender que enganará muitos, muitos se enganarão, muitos serão vendidos com relação a essa figura. Nós não estamos falando de um monstro horripilante, horrível, mas de uma figura carismática, de uma liderança forte sobre as nações. Nós estamos falando de um governo, né? Nós estamos falando de um governo global, um governo único, alguma coisa, aponta para algo nesse sentido. Isso mais uma razão pelo que o cristão precisa conhecer a verdade, que o cristão precisa ter intimidade. Não é a religião quem vai livrar o homem de passar e viver sob tribulação ou uma grande tribulação e se proteger dela, mas é a intimidade com Deus, é o conhecimento da verdade, de fato ter na sua mente a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. Isso faz com que você consiga se proteger desse tempo de aflição. Legal. O segundo ponto, então, que Apocalipse 13 vai falar para a gente agora a gente começa a caminhar num caminho mais dificultoso, de pedras aqui, né? Porque há muita polêmica em torno, que é a marca que o anticristo vai impor sobre as pessoas. Essa descrição lá de Apocalipse fala que é marcado a mão e a testa das pessoas para representar que elas pertencem de fato ao anticristo. Até se questiona o que de fato seria essa marca, né, na mão e na testa. Aí você começa a achar milhões de coisas de pessoas falando sobre código de barras, porque a marca vai ser algo nesse sentido. Uma tatuagem. O chip vai estar subcutâneo ali, vai estar na pele das pessoas. Não parece que é esse o sentido que a Bíblia quer dar, né, pastor? Particularmente eu creio, sim, numa marca no homem, na humanidade, de seguir, sim, de devoção, de se submeter, de defender. Então, eu creio assim. A Bíblia tem alguns textos que vão trazer, vai se falar de sinal, né, coisas assim, mas a gente entende e compreende. Então, será que hoje existem movimentos para se colocar um chip para identificar o homem? A gente lida com toda essa questão hoje de tecnologia, as preocupações, e todas as vezes que surge um avanço da tecnologia, alguma coisa, alguma novidade, algum adereço, sempre tem alguém para falar, isso é a marca da besta, e a gente não precisa viver dessa forma. E na verdade, assim, olhando para o texto, olhando para a descrição que o texto faz, o sentido é muito mais de uma cunhagem, né? Uma cunhagem que era feito tanto nas moedas. Então, você tinha a marca ali cunhada na moeda do imperador, de como o imperador queria reproduzir. Também os escravos eram marcados no sentido de pertencimento. Então, os animais são marcados, até hoje são marcados. Sim, muito mais no sentido de pertencimento. Tanto é que a gente quase não ouve, né? Mas o Apocalipse vai falar que aqueles que são filhos do Altíssimo, são salvos, eles também recebem uma marca. Também recebem uma marca na testa. Você pode abrir aí Apocalipse 7:3 e também 22:4, quando vai dizer que os salvos, eles recebem uma marca. Percebe que o texto dá muito mais uma noção de pertencimento. Aqueles que são do diabo, eles são marcados porque eles pertencem ao diabo, são do anticristo porque pertencem ao anticristo. Aqueles que são salvos pertencem a Deus, é por isso que eles são marcados. É um símbolo muito mais apresentado nessa ideia de pertencer a um determinado reino, né, pastor? Com certeza, essa marca que o cristão tem, ela é estabelecida pelo Espírito Santo de Deus, ela é estabelecida por Cristo. A marca que nós temos é o fruto do Espírito em nós. A marca que um cristão tem, ele realmente se distingue ali facilmente encontrado. Eu falo que numa
num momento difícil, num momento ruim na vida do apóstolo Pedro, onde ele dá um deslize, ele escorrega ali, ele tem um momento ali que ele, como os outros discípulos também, claro, se perde diante quando Jesus é preso, mas as pessoas olham para ele e falam assim, você se parece com ele, você anda como ele, você se veste como ele. Eu vejo que naqueles 3 anos de relacionamento de Pedro sim absorveu aquela característica de Jesus, Pedro é influenciado, e não só ele, os discípulos, os seguidores, imensamente por Cristo, e a obra que o Espírito faz na nossa vida é nos aproximar da pessoa de Cristo. Por isso tem de vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, por isso o Espírito Santo é quem produz isso. Temos uma marca, temos um símbolo. Sim. Né? É interessante, né? O pessoal fica com medo, vai que eu vou usar isso aqui, essa tecnologia, esse código de perder a barra, salvação. vou ser marcado. Não, isso não existe. Biblicamente, ninguém vai, sem querer, por um equívoco, ser marcado com a marca da besta. Não é esse o sentido que a Bíblia dá. O sentido que a Bíblia dá é um símbolo para mostrar pertencimento. Quem é marcado é porque pertence, porque quer pertencer ao reino do anticristo, porque foi, de fato, enganado por ele, né? É só para fechar esse ponto, Efésios 1:13 fala bem isso, né? Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que vos salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Nós também somos marcados no sentido de pertencimento, no sentido de submissão a Deus. E isso é para a glória de Deus, é para louvor do seu nome. E o terceiro ponto, pastor, é o número, né? O famoso 666. Tem crente que não gosta, jamais moraria numa casa onde o número é 666. Tem crente que troca o número de celular e se vê que vem o 666 ali, e fica apavorado com qualquer sugestão que apareça essa repetição do número 6, pastor. Existe toda essa questão, né? Que é do 666, sim, a marca, o número que biblicamente representa, e a besta representa o anticristo, representa esse representante do mal, esse líder do mal, e há sim essa preocupação, há sim esse receio, há esse medo, e é o número que a gente tem que considerar. Sim. É importante que a gente olhe para o texto, se preocupe com o texto lá no final de Apocalipse 13, quando ele fala a respeito do número. Esse 666 é uma prática, ele faz referência a uma prática muito comum antigamente, que era chamada de gematria, que era atribuir um valor numérico para as letras. Essa é a ideia. Tanto que nós citamos numa aula passada a Pompeia, um dos muros grafiados de Pompeia, você acha inscrições dessa época, por exemplo, como eu amo aquela que é o número 545. Então, porque as pessoas utilizavam essa gematria para identificar essa troca de números por letras. Beleza. Entendendo que a Bíblia está fazendo referência a isso, durante toda a história da igreja, se vasculhou tentando achar qual era, afinal de contas, o significado do 666. Você tem grande parte identificando ali como Nero César, e aí faz uma transliteração do grego para o hebraico para tentar achar, e com o número você sabe que você sempre vai conseguir. Você dá um jeito, multiplica aqui, puxa lá, aplica um outro número. Líderes mundiais são... Pessoas fazem cálculos para chegar em números e começam a fazer cálculos para dizer, olha aqui, ó, deu 666, a soma O Papa dele. foi identificado milhões de vezes através desse número, né? Ali aquela expressão que fica acima do Papa, vigário de Cristo, se você usar essa gematria, você vai chegar ao 666, Hitler você vai chegar, Mussolini você vai chegar, líderes de religiões você consegue chegar, porque número é assim, você consegue utilizar de uma forma variada. Mas não é isso, parece que a Bíblia atribui, porque vamos lembrar aqui do que a gente conversou no início da aula. Os números em escatologia, eles têm um significado, um valor. Eles representam alguma coisa. E lembra que a gente falou que o número 6 ele tem um significado? Ele tem um significado de humanidade. O homem criado no sexto dia, algumas expressões com relação ao número 6, trazendo a ideia de humanidade. Quando eu olho para isso e vejo que esse número 6 está repetido 3 vezes, dá uma ideia de que essa humanidade, essa limitação que nós temos, está no superlativo.
Então, o 3 sempre a gente entende na Bíblia como uma expressão da santidade, de divindade. Você vê Deus sendo, Deus, ele é trindade. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você vê as criações de Deus representando essa verdade em 3 níveis. Então, o número 3 é associado a uma ação divina. Quando eu pego o número 6 e vejo ele repetindo 3 vezes, eu percebo que o sentido é que o homem está se colocando na posição de Deus, né, pastor? É um sentido simbólico daquilo que está sendo dito ali, né? Você vai ver algumas repetições, você vai ver a própria palavra santo sendo repetido. Santo, santo, santo. Isso é comum. Você está fazendo uma afirmação, você está potencializando, você está levando a palavra santo, por exemplo, a um nível de perfeição. Jesus não era só santo, ele era santo, santo, santo. Deus não é só santo. Ele é santo, santo, santo. Então, nesse sentido, nós vamos encontrar o 666, seguindo um comportamento que já vem nas Escrituras. Agora, isso é necessário, né? A gente está falando aqui de uma hipótese, porque a Bíblia, ela dá a ideia disso, mas ela também não fecha a questão completamente. Por quê? Porque exatamente João colocou no capítulo 13. Ele coloca, olha, isso exige sabedoria. Essa palavra é fundamental quando a gente está estudando escatologia. Tenha sabedoria, entendimento, calma. Não fique procurando sinal, não fique procurando o anticristo, fazendo uma caça ao anticristo em qualquer coisa que você veja. Não é esse o sentido que a Bíblia dá. Na verdade, a gente não deve perder tempo com isso. Tem uma expressão de um teólogo chamado George Led, né? Eu gosto muito dessa expressão. Ele fala o seguinte: o máximo que podemos dizer é que se o número da besta é uma profecia de situação futura, ninguém ainda foi capaz de resolver o seu significado. Mas quando vier a hora, o significado será evidente. Pode ter certeza, lá naquele momento em que a igreja estiver vivendo e isso for necessário, as pessoas vão perceber e entender exatamente o que significa essa expressão usada por João. O Espírito Santo continua sendo e vai continuar sendo aquele que guia a igreja, que conduz a igreja. O Espírito Santo é aquele que continua revelando a verdade aos seus, aqueles que são selados pela promessa. O Espírito Santo vai continuar atuando, ele não vai se ausentar. A grande tribulação não expurga a presença do Espírito de Deus, nem o poder de Deus. A gente sabe que as coisas vão estar acontecendo, sabe que Deus continuará com o controle, essas coisas estão profetizadas, vão acontecer e vindo depois disso, aquele que vai terminar e vai dar cabo. Quem termina, né? O anticristo, ele praticamente dá o início, o start para a grande tribulação. Mas quem vai dar o ponto final na grande tribulação não é o anticristo. Glória a Deus. É interessante a descrição ali de Apocalipse 13, pastor, até para a gente compreender exatamente como que é esse período, porque ele vai relatar como o anticristo vai afetar as diversas áreas. Então são 3 áreas principais que na descrição de João ali em Apocalipse 13 serão afetadas pela ação do anticristo. A primeira delas é a política, a área política é afetada pela ação do anticristo, então você tem a expressão, por exemplo, de que o anticristo reúne as nações, que os povos vão estar junto com eles, ele consegue convergir nele toda essa política mundial, né? Daí uma liderança mundial, daí um líder mundial, com carisma para alcançar e dominar nações, né? Uma influência mundial. Hoje, talvez, as pessoas tenham dificuldade de perceber um líder aparecendo no cenário mundial como grande. Talvez a ideia que tinha no século passado de Hitler tentando ser o líder mundial, mas talvez uma influência que ele consiga sobre todas as nações dá uma noção também de uma atuação política, né? Você tem uma atuação econômica, quando a Bíblia, por exemplo, faz referência a ninguém podendo comprar ou vender nada se não tiver a marca da besta. Então o sentido é que há um controle econômico na ação do anticristo também, né? E aí muitas vezes, por exemplo, dá a impressão de que aquilo que os salvos, a igreja comprar, parece que é do mal. E é mesmo, nós convivemos
Com isso, existem o sistema econômico que existe é um sistema opressor, é um sistema do enriquecimento de poucos. A gente já vive isso. Sim. O que vai acontecer é a potencialização disso. Já existe um sistema diabólico que oprime, que aumenta a pobreza. Lá na frente, isso toma proporções ainda maiores. Às vezes você fala, mas pastor, dá para ficar pior? Dá para ficar pior, segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, vai piorando um pouquinho. E um terceiro aspecto é a questão religiosa, quando na descrição ali fala que o anticristo exige adoração. Então você vê de fato uma ação do anticristo no aspecto religioso também. O aspecto religioso, com uma igreja apóstata, pessoas se apostatando da fé, é muito evidente na ação do anticristo. Essas três áreas, né, pastor? É bem interessante a gente fazer essa conexão com o que a gente vive hoje. Porque, como João falou, o espírito do anticristo está em ação no mundo. Então, a esfera política, a esfera econômica e a esfera religiosa, sim, há um sistema que caminha para preparar o cenário para o anticristo através dessas três áreas. Né? A gente sabe que um dos alvos de Satanás, uma das coisas que Satanás tem sede, é a adoração. E a gente vê a proposta dele para Jesus: tudo te darei se prostrardes diante de mim, se me adorardes. Então, se ele propôs isso para Jesus, o que o anticristo quer? Ele quer a adoração. O que o rei Nabucodonosor queria? O que os imperadores queriam? Sim. Alguns se intitularam um Deus e que deveriam ser adorados, né? Adorar a César. Então, quer dizer, esse princípio, ele acompanha a humanidade. O homem busca isso, busca o lugar de Deus. Satanás buscou isso. Satanás ele invejou Deus e ele é expulso da presença de Deus exatamente porque ele queria tomar o lugar de Deus. O anticristo quer ser adorado, o anticristo vai ser adorado. Sim. Precisa entender isso. Muitos vão se dobrar diante do poder, diante da autoridade, diante dos ensinamentos, da ideologia, da filosofia estabelecida por ele ou pelo sistema que ele vai fazer parte. Isso é muito interessante, né? Porque um tema central no livro de Apocalipse é a adoração. Então, é a noiva do Cordeiro adorando ao Senhor e os filhos do anticristo ali, da perdição, adorando a figura do dragão. Esse é o combate central que você vê em Apocalipse. E essa ação na esfera da adoração, né, remete para a gente algumas coisas, alguns cuidados que a gente tem que ter, né, pastor? Você vê a própria descrição ali do fato, falando sobre como a adoração seria feita. Talvez a gente tenha dificuldade hoje em imaginar as pessoas adorando uma personalidade no sentido geral. Mas esse espírito do anticristo, ele leva a adoração também num outro aspecto. Você vê hoje, por exemplo, o humanismo. O humanismo herético, um humanismo centrado em si mesmo. É uma adoração do próprio homem. E a adoração ao próprio homem é um tipo de adoração ao anticristo. Né? E o humanismo leva ao hedonismo. Isso. A adoração, a busca do prazer, né, independente das consequências, ele coloca o eu, né, ele coloca o homem no centro. Isso. E tenta ocupar, o homem tenta ocupar o lugar de Deus. Então isso é ação, isso é o que a gente chama de espírito do anticristo. Que está em ação no mundo, né? Que está em ação. Você vê a própria expressão, né, que Paulo utiliza, chamando ele de o homem do pecado, o homem da iniquidade, é alguém sem lei, é alguém que não se submete a regra nenhuma, é alguém que só está preocupado com os seus próprios interesses. Infelizmente, esse é o caminho que a humanidade está seguindo, né? Uma humanidade centrada em si mesmo, centrada nessa idolatria ao eu próprio, né? Falar hoje sobre qualquer coisa que infrinja isso é um cuidado gigantesco, é um choque gigantesco, porque se você reafirmar valores cristãos, valores bíblicos, valores de Deus, no mundo que a gente vive, isso já é complicado, porque há um combate às ideias cristãs, há uma ação anticristã muito forte no mundo, né, pastor? E 1 João 4,3 diz: todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo.
acerca da qual vocês ouviram que está vindo. E agora o espírito do anticristo já está no mundo. O anticristo está vindo, mas o espírito do anticristo já está. A idolatria, né? O próprio hedonismo, a promiscuidade, a prostituição são indícios, a avareza, esse domínio, essa distribuição de renda onde o dinheiro do planeta está na mão de poucos e a maioria perece, essa distribuição de renda que é algo que oprime, que gera fome, num tempo que não precisávamos ter fome. Isso tem a ver com o coração, com a maldade do homem, com o espírito do anticristo cravado na mente e nos sistemas que nós temos experimentado e vivido. Verdade. Mas o combate a esse estilo de vida, Paulo traz para a gente também, né? Inclusive, Paulo usa essa expressão lá em 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7, falando que existe algo que detém a ação do espírito do anticristo. O anticristo não se manifesta porque existe algo e alguém que o detém. Uma referência ali, tanto à ordem, à existência de uma lei, quanto a alguém que sustente essa lei. É uma referência ao próprio Deus. É Deus quem ainda controla todas as coisas. O anticristo, a gente está falando aqui de uma ação maligna, poderosa, muito forte, mas pode ter certeza, Deus será vencedor no final, porque é Ele quem controla. Ele, inclusive, sustenta agora todo o mundo, Ele segura o espírito do anticristo, tanto que a Bíblia fala que Ele não nos toca, Ele pode andar ao derredor, mas nos tocar não pode, porque nós estamos debaixo do poder, da autoridade do Senhor Jesus. Nós podemos viver atormentados por tudo isso, nós podemos viver com medo de tudo isso, ou nós temos uma outra escolha. Paulo, quando recebeu a profecia do profeta Ágabo, ele falou, olha, não vá para Jerusalém, não faça essa viagem, porque lá você vai ser preso e você vai ser açoitado. O profeta, ele faz uma profecia com relação à vida do Paulo, ele faz uma profecia com relação a uma viagem que Paulo estava programado, com as passagens compradas, né, vamos dizer assim, e Paulo fala assim, olha, eu estou preparado não só para ser açoitado ou ser preso, mas até mesmo para morrer. Paulo está pronto para encarar o que vier em Jerusalém. Ele vai com consciência de que essa viagem, nada vai impedir Paulo de fazer a viagem, porque ele crê, ele confia e ele entende que aquele era o plano, aquela era a missão dele. Como que nós vamos enfrentar? E como nós enfrentamos o mundo hoje? É exatamente assim. Como que fica o nosso coração? Temeroso, apavorado? Não. Se você é conhecedor da Bíblia, se você tem intimidade com Deus, se você conhece o Deus a quem você tem servido, você pode olhar para frente e falar, Pai, nós vamos vivenciar como igreja, experimentar essas coisas, sabendo que cada dia nós prosseguimos e avançamos para um alvo claro. O plano perfeito, o plano de redenção, o plano de resolução de Deus para tudo que a gente vive. Toda a maldade isso sim vai ser aniquilado. Toda dor e sofrimento aqui nesse mundo vai ser aniquilado, vai acabar esse tempo. Vai acabar todos esses governos. Vamos ter um único governo, o governo de Cristo, o governo da soberania, o governo do amor. É isso que nos espera. Que bênção. Para fechar, pastor, é importante assim, porque nós temos falado aqui sobre a igreja passando por esse período difícil da história, né? Mas talvez a posição mais comum, especialmente aqui no Brasil, é entendendo que a igreja não passaria por esse período de grande tribulação, que ela seria tirada antes. Será? Pois é. A dificuldade é que nós estamos aqui baseando tanto no texto de Mateus 24, você vê Jesus falando sobre isso, em diversos outros momentos, né? Você vê, por exemplo, biblicamente, vários momentos Jesus falando sobre essa tribulação que viria ao mundo. Você vê textos como, por exemplo, Apocalipse 3:10, em que fala que mesmo durante esse período a igreja é
tirada no meio desse período, né, e vivenciando essa realidade, ela é guardada. Uma coisa importante, tem outros textos aqui que a gente podia citar, o próprio Mateus 24, 2 Tessalonicenses 1, 5 a 10, 1 João 2, 18 a 22, 4 a 13, Apocalipse 13, 7 a 10, elas evidenciam que de fato a igreja passa por esse período. Mas um cuidado que a gente tem que ter é mostrar que, na verdade, a forma com que a igreja passa nesse período é diferente do resto do mundo. Porque se a gente está falando que esse período é um momento de Deus derramando a ira sobre a desobediência, né, punindo um juízo sobre a desobediência, a igreja não sofre esse tipo de juízo. Paulo fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso aqui é fundamental a gente entender. Porque o período da grande tribulação, a gente está falando de um período em que as pessoas podem morrer pela causa do evangelho, podem sofrer privações financeiras, privações sociais pela causa do evangelho, mas isso não significa que elas são vencidas. Isso significa que Deus está os guardando para um destino que é melhor, que é superior. Existe muitos que creem que a igreja, o arrebatamento acontece antes da grande tribulação. E que o Espírito continua atuando e por isso vai acontecer salvação durante a tribulação. Ou seja, retira-se a igreja antes do início da grande tribulação, mas vai haver pessoas que vão se arrepender e vão ser salvas durante a tribulação, talvez por causa desses eleitos, que os dias lá são abreviados. Há também uma crença, há também quem defenda que a igreja sim encara a grande tribulação. Aqueles que vão estar aqui vivos na ocasião da chegada do anticristo, do início desse tempo da grande tribulação, mas a igreja vai sim enfrentar, provar, conhecer, e essa igreja vai continuar operante, essa igreja vai continuar proclamando, apesar de uma perseguição em patamares, em termos globais, jamais conhecidos. Então, precisamos entender que existem essas posições Sim. diferentes sobre o mesmo tema. Resumindo, independente do que você possa vir a crer e entender e assumir como aquilo que você acredita, a gente precisa entender que tudo isso está profetizado, vai Verdade. Acontecer de alguma forma, mas a vitória, como o professor Leandro falou, já está estabelecida. Essa percepção é importante, né? Então, eu sei que existe um mal no mundo, eu sei que esse mal ele vai ser agravado, mas eu tenho a convicção de que Deus está no controle e de que no final a vitória é garantida. A Bíblia vai falar que no final, quem vence o anticristo é o próprio Jesus, através da espada, da palavra da sua boca. Ele é vencido e no final lançado num destino eterno que é chamado de lago de fogo. A vitória está garantida. Pode a situação ser a mais terrível possível, pode a circunstância ser a mais tenebrosa possível. Deus está conosco e a vitória é certa. É interessante até uma última citação ali do C.S. Lewis, lá no livro dele sobre a última noite do mundo, sobre essa ideia que muita gente tem dizendo que, não, mas olha, a gente está evoluindo, o mundo vai melhorar porque as pessoas estão ficando mais esclarecidas. Olha o que ele coloca. A doutrina da segunda vinda é profundamente incompatível com todo o caráter evolucionário ou desenvolvimentista do pensamento moderno. Fomos ensinados a pensar no mundo como algo que cresce lentamente em direção à perfeição, algo que progride ou evolui. A apocalíptica cristã não nos oferece essa esperança. Ela prediz um súbito e violento fim imposto de fora, um extintor disparado contra uma vela, um tijolo jogado no gramofone, uma cortina descendo sobre a peça. Parada. Essa é a perspectiva da volta de Cristo. Cristo vem para encerrar essa grande tribulação, para vencer todos os inimigos e para que nós nunca mais estejamos longe dele, né, pastor? E como diz Billy Graham, eu li a última página da Bíblia e o final é feliz. O Senhor é vitorioso. É isso. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Essa aula nós aprendemos um pouquinho, entendemos um pouquinho sobre a grande tribulação. O mundo em convulsão foi o tema dessa aula, foi o título dessa aula.
e eu quero desafiar você a continuar buscando, crescendo e nos escrever. Você pode enviar para o grupo de WhatsApp, enviar a sua pergunta para nós respondermos cada uma delas. Continue essa semana buscando, acompanhe o movimento de cada dia ali no grupo, porque cada dia nós vamos estar colocando material ali. O professor Leandro tem nos nutrido de muitos artigos importantes, trechos de livros, então continue crescendo. E até a próxima aula. Deus abençoe você.